Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está aí na tela. Continua na eclésia pagando dízimos? Quem mandou? Vamos repetir o tema? Continua na eclésia pagando dízimos? Quem mandou? Esse é o tema de hoje. 25 de outubro de 2023, Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, como dito anteriormente, o tema de hoje é esse que está aí na tela. Continua na eclésia pagando dízimos? Quem mandou? Então, como os senhores estão vendo, o tema de hoje é uma pergunta, não é verdade? E o que nós esperamos é a resposta a essa pergunta sobre esse assunto, né? E nós já temos certeza absoluta, que ninguém poderá responder com verdade, tá? Mas com sofismas, com achismos. E qual a razão, minha gente, de muitas pessoas se submeterem a doutrinas de homens em nosso tempo? Qual a razão disso? Isso sempre foi assim, né? É que muitos, na verdade, sempre foi assim, as pessoas, né? O povão prefere acreditar na mentira do que na verdade. E isso já acontecia entre o povo de Israel, o povo israelitas, né? O povo israelita, aliás, nos tempos bíblicos, como diz nesse relato de Jeremias, né? Vamos colocar aqui na tela, Jeremias 5, 30 a 31. Isso aí acontecia no tempo do povo de Israel, nos tempos bíblicos. Vamos ler que eles também acontecia o que acontece hoje também. Olha só o que está escrito aqui, ó. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Será que é diferente hoje? Né? Os profetas, os ditos profetas de hoje, profetizam mentiras e os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E olha o que está escrito em azul aqui, ó. E o meu povo gosta dessas coisas. Percebeu? É diferente hoje. O povo gosta de mentiras, né? De doutrinas de homens. Olha só o que está escrito agora depois do ponto aqui, ó. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias 5, 30 a 31. Então, minha gente, já sabemos, todos nós já sabemos, que construções, até para você construir a sua casa, né? Que construções geram despesas, não é verdade? E no caso das ditas igrejas, geram também o quê? Lobos vorazes que surgem, né, no meio do povo com finalidade única, né? Não digo todos, tem muitos também sinceros, né? Com finalidade única, muitos deles, né, a maioria, de enriquecer às custas das pessoas humildes que acreditam em seus argumentos e mentiras. Não é isso que acontece? Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas têm mais intenções, mas grande parte aí tem mais intenções de construir essas casas de pedra com finalidade de arrecadar. Se torna, na verdade, verdadeiras casas da moeda. Caça-nix. Na verdade, caça muito dinheiro, não somente nix, né? Mas alguns poderão entrar na defesa, né? De que há necessidade de construir essas casas da moeda, essas casas de pedra, né? Com o nome de igreja, sob a alegação de que, se não for assim, como é que os crentes, né, vão se reunir para cultuarem ao que eles dizem Senhor? Como que nós vamos cultuar ao Senhor Messias se nós não tivermos essas casas, né, chamadas igrejas, né? Então as pessoas vêm com esses argumentos para o quê? Defender
na verdade, as doutrinas de homens, né? É isso que acontece. A primeira coisa que vou dizer aqui é que a congregação, que na realidade de sua existência, a congregação é lá no primeiro século, tá? É no primeiro século, se reunia para o quê? Conhecer o quê? A doutrina dos apóstolos, especialmente contidas nas cartas paulinas dos outros apóstolos também. E isso era feito nas casas, minha gente. Era feito nas casas, com a família, com alguns amigos. Nada de cultos, né? Nada de cultos, porque as pessoas, elas acham que tem que ter esse culto. Mas, na verdade, esses cultos, essas assembleias com esses cultos, né? Foram as missas católicas. Essa é a realidade. As missas católicas romanas que se transformaram nesses cultos evangélicos, para ser mais preciso. E essas missas, na realidade, se tornaram o quê? Então, na Reforma Protestante, se tornaram cultos nessas igrejas protestantes que hoje se diz o quê? Igrejas evangélicas. Isso depois da Reforma Protestante, correto? Mas, gente, na condição de congregação, corpo de Cristo, corpo de Messias, né? Podemos dizer assim também, no primeiro século, eles, lá no primeiro século, os discípulos se reuniam onde? Em assembleias ou se reuniam nas casas? Como dizem vários textos, né? Que passamos a expor aqui, vamos ler alguns textos, a começar no texto de Atos dos Apóstolos, vamos colocar aqui. Então, os senhores sabem que assembleias gerais, isso aí foi invenção de homens, né? Paulo não convocava assembleias gerais para um determinado lugar, todo mundo se deslocando para um lugar. As pessoas se reuniam nas casas. Então vamos ler aqui, ó, a primeira prova aqui de que as reuniões não culto, porque o culto não é isso, né, que se faz, isso aí é missa católica que se transformou em culto. Olha só a primeira prova que era nas casas, ó, eram nas casas. Atos 8, 3, ó. Shaul, Paulo, nos seus dias ainda das obras da carne, né? Shaul, porém, assolava a congregação. Entrando onde? Nas assembleias gerais? Não, entrando pelas casas, percebeu? E arrastando homens e mulheres, né? Os entregava à prisão. Percebeu aí? Nas casas, né? Atos 8, 3. Agora vamos ler outro texto aqui. A congregação na casa de Áquila e Priscila. Romanos 16, 3 a 5. Olha, vamos fazer a leitura. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores no ungido. Arriscaram a vida por minha causa e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as congregações dos estrangeiros. Saudai igualmente a congregação que se reúne onde? Na Assembleia Geral, na Catedral, não. Se reúne na casa deles, de Áquila e Priscila. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido ao ungido na província da Ásia. Agora lemos aqui, acabamos de ler Romanos capítulo 16, 3 a 5, correto? E agora na casa de Filemão, não é verdade, gente? Molhar um pouquinho a garganta, né? Na casa de Filemão, capítulo 1, versículo 1 a 2. Vamos fazer a leitura. Shaul, ou seja, Paulo, prisioneiro do ungido, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A congregação que está na Catedral da Sé. Não, a congregação que se reúne em sua casa, na casa de Filemão. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Filemão, capítulo 1, versículos 1 a 2. Mas, minha gente, essas casas de pedra, né, em nosso tempo, com o nome de igreja, em nossos dias, que chamam também de casa do Senhor, ou templo, com sacerdócio, né, os chamados oficiais da igreja, que precisam ser mantidos financeiramente, né,
pelos membros dessas casas. Por isso seria o quê? Eles dizem que isso seria o quê? A vontade do que eles dizem Senhor para as pessoas, que isso ocorra, que isso se cumpra assim. Na realidade, gente, se trata de fermento, isso se trata de fermento oriundo do catolicismo, tá? Desde a dita reforma protestante. Ou seja, é como está escrito, na verdade, no texto de Salmo 42:7. Vamos fazer a leitura aqui, Salmo 42:7. Olha só o que diz. Um abismo chama outro abismo. Os senhores percebem como isso cresce, como isso se desenvolve? Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Salmos 42:7. Agora vamos ler outro texto aqui. Né? Daqui a pouco vamos ler outro texto de Gálatas, capítulo 5, 7 a 9. Então, minha gente, como está escrito aqui que eu coloquei, esse fermento, né, começou, vamos dizer assim, no 3º século. E foi crescendo isso aí, né? O fermento faz crescer o quê? A massa. Então, o fermento faz crescer a massa. Como diz aqui em Gálatas, capítulo 5, 7 a 9. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 5, 7 a 9. Olha só o que diz. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Percebeu? Gálatas 5, 7 a 9. Esse texto foi escrito lá no tempo apostólico, mas veja, é verdade que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quando alguém falar assim, vamos aqui construir aqui um lugarzinho para a gente adorar, e assim começa, né? Já começa o fermento ali, ele vai construir um lugarzinho para adorar, como assim? Na verdade, lembra o que Cristo falou para a mulher samaritana? Se lembra disso? Então é isso aqui. Então estamos colocando esse texto de Paulo para dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. E nós sabemos que no 3º século, que na verdade não foi exatamente no 3º século, ali em 325 DC, mas isso já vinha desde dos tempos apostólicos, Shaul, Paulo, já advertindo a eles, que é o caso desse texto aqui, ó, de que um pouco de fermento leveda toda a massa. As pessoas se submetiam à doutrina de homens, a ordenanças, e assim começou, né? E isso vem se desenvolvendo de lá para cá, e as pessoas hoje estão debaixo de doutrina de homens, e a cada dia isso mais cresce mais, né? Virou verdadeiros negócios, né? Com o dito evangelho, né? Então acabamos de ler Gálatas 5, 7 a 9. E vamos ler também aqui o texto de Mateus 16, 5 a 12. Mateus 16, 5 a 12, deixa eu ver o horário. Ah, tá bom. Mateus 16, 5 a 12. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Messias lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, né, o mestre lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Né? Vamos passar aqui sobre não terem pão. Passou agora. Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Observem que Cristo já vinha advertindo quanto ao fermento dos religiosos, né, que submetiam as pessoas a doutrinas de homens, a ordenanças,
a ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ter que lavar as mãos, cuidado com objetos, com coisas, né? Então vejam que o fermento dos fariseus, dos saduceus, estavam lá no tempo de Cristo. E isso vem se desenvolvendo no tempo dos apóstolos. Paulo já vinha advertindo, então os senhores estão vendo Cristo já lá no primeiro século advertindo aos seus discípulos. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o quê? O ensino, né? Vamos passar aqui. Com o fermento do pão, mas com o ensino, percebeu aqui? Mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 5 a 12. Correto? Deu para ler? Acabou travando aqui, não passou o slide, né? Mas o ensino deles, hoje, né, em nosso tempo agora, é que você continue na dita igreja pagando dízimos até morrer. Então, esse ensino é falado para você e você aceita. Você aceita que eles falem para você, continue aqui na eclésia pagando dízimos, e você acredita e continua lá, até morrer. Muitas pessoas morreram já assim, tirando o dinheiro do sustento dos seus filhos, as coisas necessárias para suprir a sua própria família e ajudar também os necessitados, para o quê? Para manter esse império que já começou desde o terceiro século, que já vinha se desenvolvendo. Olha só, o ensino deles hoje, dos lobos vorazes, é que você continue na dita igreja, na eclésia, pagando dízimos até morrer. Mas eu pergunto a você, a pergunta é o tema, né? Continua na eclésia pagando dízimos? Será que você não aprendeu ainda? Eu já aprendi, né? Quem mandou você pagar dízimo nessas eclésias? Quem foi abençoado? Por que você está pagando dízimo na eclésia? Não é verdade? Eu sei, minha gente, que a maioria das pessoas quer fazer isso, né? E se sente feliz. E diz que se sente bem. Muitas pessoas falam isso. Gosta de fazer isso, né? De estar membrada nessas associações. Elas dizem que são abençoadas ali. Porque elas dão o dito dízimo, né? Aí eu pergunto, e eu também não sou abençoado? Vê lá se eu vivo pagando dízimo nessas eclésias, nessas casas de pedras que foram inventadas, né, a partir do terceiro século. Vê se eu fico lá. Eu não fico, e no entanto sou abençoado. O Eterno me supre também. E muito, né? Tem gente que fala assim, mas se você der o dízimo, você vai ser mais abençoado ainda. Eu falo com ele assim, não preciso. Eu não preciso ser mais abençoado do que já sou, mesmo sem dar esse dízimo seu, que você diz que você consegue receber muito mais. Não, eu não preciso porque já estou suprido, né? O Eterno já me supre independentemente de obras, né? De doutrinas de homens. Mas as pessoas continuam membradas porque elas se sentem bem, se sentem felizes e gostam de fazer isso, né? De estar ali membrada nessas associações, mas na verdade, essas pessoas são membros dessas associações que são instituições reguladas por lei, né? A lei, vamos colocar aqui a lei, por lei aqui, ó. Lei 10.825 de 22 de dezembro de 2023. E as pessoas dizem que elas têm que dar o dito dízimo, né, nessas eclésias, que na verdade são instituições seculares, né? Criadas, né, restabelecidas, porque já existia determinadas leis a respeito disso, mas em 2003 se estabeleceu essa lei aqui para regular essas casas de pedra chamadas associações aí, que se chama de igreja, e as pessoas acham que elas têm que manter isso ali, aquele sacerdócio ali. Não é verdade? Então é isso que acontece. Mas olha só, abençoado, o fato de que porque alguns querem e gostam disso aí, de manter essas casas de pedra, de sustentar esse dito sacerdócio, o que não deveria é ensinar usando a Bíblia, usando os textos da Bíblia, do Evangelho, das Escrituras, como estratégia de convencimento, alegando ser a vontade do Pai, a vontade do Pai. Correto? Eu também penso que quem não quer se submeter a essas coisas, que também é o meu caso, que saia de lá. Saia de lá. Se você não quer se submeter a essas coisas, que você saia de lá. Mas se você quer se submeter àquilo ali, essas
coisas, essas doutrinas de homens, então você vai ficar ali, mas saiba que você está no engano. Eu já fiquei por muito tempo contribuindo com esse império, enriquecendo pessoas, pagando dízimo também, dizendo que está fazendo a obra do Senhor, né? Fiquei ali. Mas depois que eu fui estudando, fui vendo que não tem nada a ver aquilo ali. Aquilo ali são doutrinas de homens, ensino de homens, entendeu? Fermentos vindo do catolicismo. E ainda vamos falar mais, né? Então, quem não quiser se submeter, que saia de lá. Eu já saí. Uma das coisas mais importantes, abençoados, que eu já fiz em minha vida, uma das coisas mais importantes, é claro, que tiveram coisas importantes. Uma das coisas mais importantes que eu já fiz em minha vida foi ter me desvinculado definitivamente dessas associações. Mas visando manter as pessoas membradas e pagando os ditos dízimos, né, que eles inventaram, eles usam textos para sustentar as pessoas, como, por exemplo, o texto de Mateus 23, 23 e Hebreus capítulo 10, 24, 25, onde diz aqui inicialmente, isso aqui, ó, no primeiro texto aqui de Mateus, né, Mateus 23, 23, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus. Esse texto aqui está falando com quem aqui? Ai de vós, quem? Igreja evangélica ou crentes? Ou escribas e fariseus? Escribas e fariseus, correto? Mas eles usam isso aí contra você, quer dizer, para tirar de você, enganar você. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Percebeu que não está falando com ninguém do nosso tempo, nem com nenhum de nós? E desprezais o mais importante de quê? Da lei, né? Percebeu? O juízo, a misericórdia e a fé. Ora, o juízo, a misericórdia e a fé era da lei. Mas veja, o dízimo, né? Aqueles religiosos, eles estavam debaixo da lei. Percebeu? Olha só, vamos voltar aqui que a gente acaba falando, aí acaba perdendo um pouquinho o fio da meada. Ai de vós, escribas e fariseus. Escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais, dizimais o quê? O dinheiro da sua conta? Dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante de quê? Da lei, né? A lei de Moisés. O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Ora, deveis fazer essas coisas o quê? Você tirar o dinheiro do seu salário ou eles deveriam entregar dízimos da hortelã, do endro e do cominho? Entregar os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Cristo não está falando com você, mas eles hoje usam esses textos para arrancar dinheiro de você. Usam Mateus 23, 23 como se fosse doutrina do evangelho, que na verdade se tratava, na verdade, da lei de Moisés ainda, porque o evangelho ainda não tinha vindo. Eles estavam debaixo da lei ainda, era antes da cruz. E mesmo que fosse do evangelho, também não seria para você, porque o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu naquele tempo. E mesmo assim as contribuições não eram para construir casas de pedra, nem tirar dízimo. Nenhum apóstolo pediu dízimo, entendeu? Nenhum apóstolo pediu dízimo e nem Cristo pediu dízimo a nenhum de seus discípulos. Ele estava falando dos escribas e fariseus, que eles deveriam fazer isso porque eles estavam ainda debaixo da lei. Entendeu? Mateus 23, 23. Vamos ler também Hebreus 10, 24 a 25. Olha só. Olha só, sobre a questão de... Vamos ler aqui, olha só. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a igreja evangélica, não deixando a eclésia, não deixando a nossa congregação, né? Não deixando as denominações evangélicas, não deixando a nossa congregação. Eles estão falando daquela congregação que tinha lá no primeiro século, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, que alguns voltavam para observar a lei, né? Se deixavam circuncidar. Então Paulo, aqui está o apóstolo que escreveu essa carta, está falando, não deixe essa congregação, não deixem de estar congregados em Cristo, não voltem às práticas da lei, né? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Eles estavam próximo do último dia lá naquele tempo, né? Estavam nos últimos dias. Então, por isso que o apóstolo está dizendo para que eles não deixassem aquela congregação deles de estarem congregados
no entendimento do evangelho, não voltar para as práticas das obras da carne, não voltar para as práticas da lei, tá? O contexto diz isso. Hebreus 10, 24 a 25. E como se não bastasse, minha gente, outros vão além e usam textos bíblicos, hoje, em nosso tempo, do livro de Malaquias, né? Omitindo para o povo ainda que não busca o conhecimento que aquele livro de Malaquias, ele se tratou de uma sentença contra a nação de Israel, que existiu como povo, né, do Criador de tudo na terra, até somente o ano 33 DC. Como povo do Criador de tudo na terra, a nação de Israel foi somente até o ano 33 DC. Depois do ano 33 DC, deixaram de ser o povo do Criador de tudo na terra até 33. Entendeu? Eles deixaram de ser. Então, a partir dali, o corpo de Cristo era o povo do eterno Criador. Não era mais judeus nem gentios. Então, a nação de Israel deixou de ser o povo do Criador de tudo em 33 DC, tá? Então, hoje, eles usam o livro, né, de Malaquias, né? E aquele livro, na verdade, se tratou de uma sentença contra a nação de Israel. Como já falamos, né, que existiu lá no primeiro século, tá? Quando, até lá, o ano 33, quando o Messias anulou aquela lei, né, no madeiro lá. Então, eles hoje, em nosso tempo, eles usurpam o dito dízimo do povo hoje, usando aí o famoso texto de Malaquias, capítulo 3, 8 a 10, onde se lê no texto aqui, olha só, capítulo 3, 8 a 10, onde se lê o seguinte: roubará o homem a Yahweh, que na sua Bíblia está Deus, né? Eu coloquei YHWH. Roubará o homem a Yahweh? Todavia vós me roubais. Vós quem? Vocês? Nós? Não. Aqui está falando com quem? Com a nação de Israel, né? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, porque eles tinham obrigação pela lei de dizimarem e ofertarem, né? Com maldição sois amaldiçoados. Sois são vocês? Somos nós? Não, eram eles, lá, os que estavam debaixo da lei. Porque a mim me roubais. Quem? Vocês estão roubando ao Todo-Poderoso? Não, lá, os sacerdotes estavam roubando ao Todo-Poderoso nos dízimos das ofertas também, roubando do povo, né? A mim me roubais, sim, toda a eclésia, toda a denominação evangélica, todo o Brasil, não, toda esta nação, que nação? A nação de Israel. O que tem a ver com você? Não é verdade? Toda esta nação. Trazei todos os dízimos à eclésia, à denominação evangélica. Não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é verdade? Para que haja o quê? Dinheiro na conta, né? Não, para que haja mantimento, alimento na minha casa. Que casa? Na eclésia? Não. Templo de Jerusalém. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Altíssimo dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, né? Malaquias, né? Malaquias, profeta Malaquias para a nação de Israel, né? O que tem a ver com você? O que tem a ver comigo aqui? O que tem a ver com essas casas de pedra hoje chamadas eclésia, igreja? Malaquias 3, 8 a 10. Então, eles leem essa parte do texto, que já é um absurdo as pessoas acreditarem nisso, mas eles ainda omitem ao povo sem conhecimento, que esse livro de Malaquias, se tratou de uma sentença contra quem? Contra a nação de Israel, que existiu lá no primeiro século até o ano 33 DC. Vamos ler aqui Malaquias, para observar aqui que Malaquias se trata de uma sentença contra eles. Não tem nada a ver com você. Você não foi sentenciado nessa profecia do profeta Malaquias. Mas veja, olha só, eles usam isso para arrancar dinheiro de você, para te colocar medo, né? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Altíssimo contra a igreja evangélica, contra os católicos, contra os evangélicos, contra o dito cristão hoje. Peso da palavra do Altíssimo contra Israel. Entendeu? Israel. Tá claro? Por intermédio de Malaquias. Por intermédio de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Percebeu que esse livro não foi escrito para você? Mas por que você aceita como sendo para você? Por quê? Você diz, é a palavra do Senhor. Você não vai circuncidar seu filho também, não?
que a lei de Moisés mandava circuncidar. E aí? É só o din-din, né? É só o din-din, não é verdade? Agora vamos ler outra versão aqui, ó. Outra versão diz sentença, ali diz peso da palavra, né? Contra a nação de Israel. Outra versão de Malaquias 1:1. Sentença. Percebeu que era uma sentença contra eles? Não tem nada a ver com você. Pronunciada pelo Altíssimo contra quem? Contra a igreja. Não, contra a nação de Israel. Contra a dita igreja, né? Porque hoje não existe igreja. Inventaram esse negócio de igreja hoje. Essas casas de pedra. Sentença pronunciada pelo Altíssimo contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Percebeu que não tem nada a ver com você? Mas você aceita por que isso? Por que você aceita essas doutrinas de homens, né? Então, olha só, eu coloquei até aqui isso aqui, ó. Templo judaico virou hoje igreja. Então veja bem, olha só, eu coloquei isso aqui para ficar aqui na tela. O templo judaico virou igreja hoje. E mantimento, hoje, na cabeça deles, e você acredita nisso, virou dinheiro na conta deles, na conta das associações. Não é isso que acontece? É isso que acontece. O templo judaico virou igreja e mantimento virou dinheiro na conta. Doutrina de homens. Enganação. Você fica no engano porque quer. Entendeu? Então observem, os senhores, que a minha casa, no texto de Malaquias, quando o Altíssimo fala para que haja mantimento na minha casa, eles transformaram o mantimento, ou seja, alimentos, em dinheiro. Em dinheiro na conta bancária da associação, se não for na conta particular de cada um deles, né? E transformam minha casa, que era o templo judaico, no tempo que já havia o templo, né? Eles transformam o templo judaico, a minha casa, que era o templo judaico, em igreja, nessas ditas igrejas, essas casas de pedra, que são esses prédios chamados igrejas, dessas diversas associações, com o nome que cada proprietário, né, porque eles são proprietários, escolhe a seu bel prazer. Mas que, na verdade, igreja se tratou de uma outra deturpação também, ainda tem isso. Igreja, minha gente, se tratou de uma outra deturpação da verdade. Igreja, a palavra igreja. Tendo em vista que, originalmente, não há sentido de igreja no Evangelho. Não há sentido de igreja no Evangelho, pois igreja, minha gente, foi o sentido de sair das casas para uma assembleia geral. Entendeu? Por isso que eles dizem que você é a igreja, que vocês são a igreja. Porque mudou o sentido. Quando, na verdade, quando originalmente a palavra seria congregação. Não fora, mas onde? Nas casas, né? Isso porque, na realidade, a palavra igreja ela foi usada pela mãe romana dissimuladamente para enganar o povo a que pensasse que eles deveriam sair de suas casas ao ouvirem o sino da catedral para uma assembleia geral pagã. Uma assembleia geral pagã. Por quê, gente? Porque a mãe romana ela está vestida de paganismo desde o 3º século, tá? A começar pelos templos pagãos que eles, né, que no caso a mãe romana, herdou das religiões que se tornaram proibidas no Império Romano. Basta ler a história, correto? Isso foi em 325 DC, ao se estabelecer o primeiro concílio do catolicismo romano, quando várias doutrinas foram inventadas, sendo uma delas a falsa doutrina da Santíssima Trindade, né? Então, pessoal, já falamos num tema anterior que já apresentamos, né? Que igreja, na verdade, se tratou de uma palavra usada, né? Eu falei inventada, usada para enganar as pessoas, a palavra igreja. Porque o sentido de igreja é saiam de suas casas, venham para uma assembleia geral, entendeu? Na realidade, minha gente, igreja não foi exatamente inventada, como eu disse no tema, né? Uma palavra inventada para te enganar. Na verdade, não é exatamente que a palavra igreja ela foi inventada. Na verdade, ela veio da política, ela veio da cultura grega. Essa ideia ela veio da cultura grega, né? Igreja, eclésia, chamados fora.
O sentido é esse aí, de igreja. E você se diz igreja. Nós somos a igreja, o quê? A Assembleia Geral fora da sua casa, né? Quando na Bíblia está dizendo cada um na sua casa com a sua família, né? Nada de igreja, sustentar sacerdócio, né? Mas você se diz, nós somos a igreja. Mas mudaram o sentido do evangelho e colocaram essa palavra igreja e hoje as pessoas acreditam que elas são igreja, né? Que veio de eclésia, que significa isso aqui, chamados fora. Tem outros sentidos também, tá? Então eclésia, que você fala igreja, na realidade é um nome grego dado à instituição democrática da Assembleia do Povo, né? Que atuava no âmbito da política externa e também detinha poderes de governação relativos à legislação, judiciais e executivos, decidindo, por exemplo, a destituição de magistrados naquele tempo lá, né, antigo. Então, a eclésia, ela fiscalizava também todos aqueles que ocupavam postos de poder, correto? De modo a que não abusassem do poder. Isso era até bonito, porque era democracia, né? Naquele tempo, na polis, né? E para que as pessoas com poder desempenhassem as suas obrigações da melhor forma possível, democraticamente. Então todos os cidadãos faziam parte da eclésia, desde que cumprissem os requisitos exigidos, né? Pela lei naquele tempo, ter mais de 18 anos, 2 anos de serviço militar e ser filho de um pai natural da polis. Mas, minha gente, durante a Guerra do Peloponeso, é assim que se pronuncia, né? Foi atribuída uma remuneração, né? Chamada mistos eclesiásticos. Essa palavra te faz lembrar alguma coisa? Foi estabelecida uma remuneração, né? Remuneração chamada mistos eclesiásticos aos cidadãos da Assembleia, uma vez que as reuniões se realizavam com alguma frequência, cerca de 4 vezes por mês. 4 vezes por mês, percebeu? E podiam demorar um dia inteiro as assembleias. Isso te faz lembrar dos cultos ou missas semanais aos domingos? 4 vezes por mês? Te faz? As mais importantes, né? Sim ou não? Te faz lembrar? Quais são os cultos mais importantes, os ditos cultos hoje? 4 vezes por mês, né? Principalmente ali os de domingo, não é verdade? E remuneração ali dos responsáveis te faz lembrar alguma coisa? Te faz? Faz, né? As reuniões, elas se realizavam em Atenas e durante o século V, na chamada colina Pênix, né? Pênix também. Eles faziam as assembleias também na colina Pênix, né? Diante da Acrópole. E ocorria também na Ágora. E no teatro também, o Teatro Dionísio. Ágora parece, na verdade, o que parece uma ágora, hein, gente? Os senhores sabem o que é uma ágora? Ágora parece uma igreja, né? A ágora parece uma igreja, vejam, olha só. Olha a imagem aí. Ágora parece uma igreja, não é verdade? Percebeu? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Ágora, termo grego que significa a reunião de qualquer natureza. Geralmente é empregada por Homero como uma reunião geral de pessoas. Reunião geral de pessoas. Olha aí, mais uma imagem aí da Ágora, né? Parece uma igreja, não parece, gente? Parece, né? Isso era na polis, né? Na Grécia, né? Grécia Antiga. Olha aí, percebeu? Percebeu, né? Agora, voltando na palavra igreja. Voltando na palavra igreja. Vamos ver aqui. Igreja, eclésia, né? Então, por aí, nós estamos observando que essas instituições chamadas igreja, na verdade, nada tem a ver, gente, com o evangelho. Nada tem a ver. E Messias, ou seja, o Cristo, né? Ele não veio para levar ninguém para a eclésia, para a Assembleia Geral. Pelo contrário, ele veio para tirar as pessoas das assembleias que eram feitas debaixo dos poderes humanos lá entre os israelitas.
Por isso, os apóstolos Pedro e Paulo, eles eram expulsos dos templos e eles eram presos também. Percebeu? Percebeu? Por isso o ungido, ele falou para a mulher samaritana também, acertadamente naquele tempo, como diz no texto de João 4, 21 a 24. Vamos colocar aqui. João 4, 21 a 24. Disse-lhe o ungido: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é. Naquele tempo já era, agora é, olha só o que ele está falando. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em uma eclésia, em uma assembleia geral. Não, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. E algo é espírito, importa que os que o adorem em o quê? Uma eclésia, né? Em uma assembleia geral. Não. Correto? Em espírito e em verdade. A adoração do verdadeiro adorador. João 4, 21 a 24. Mas o povo, minha gente, o povo gosta de preceitos humanos. O povo gosta de preceitos humanos. O povo gosta de templos. O povo gosta de cerimoniais. O povo gosta de rituais pagãos. Essa é a verdade. O povo gosta de templos, cerimoniais e rituais pagãos. O povo gosta dessas coisas. Nós lemos no início, né? O meu povo gosta. Foi escrito lá também no tempo dos Hebreus. Então, como nós acabamos de falar, as assembleias gerais, né, do povo ocorriam semanalmente nas polis da Grécia. E a palavra eclésia, como já sabemos, ela veio da ideia grega. Essa é a verdade. E assim como as assembleias eram feitas semanalmente e a inspiração para a invenção da igreja atual veio da ideia grega, mais ou menos, que passou a remunerar também os responsáveis pela assembleia, na instituição da igreja romana também os sacerdotes eram remunerados, são, na verdade, remunerados, os pastores também, os ditos pastores, né? Pois as missas, que são chamadas de Santa Missa, eram semanais, ou seja, 4 vezes por mês, ou até mesmo mais dias, né? E eles dizem que Messias, que Cristo, instituiu a dita Santa Missa. Mas essa tradição, gente, na verdade, essa tradição litúrgica vem desde o ano 155 DC, quando o chamado São Justino, ele escreve uma carta ao imperador romano Antônio Pio, né, que governou, né, como imperador entre o ano 138 DC e 161 DC, descrevendo como seria, como era a dita Santa Missa, né? É isso. Então, nesta descrição, na descrição, São Justino, ele descreveu que os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana para a dita Santa Missa. Percebeu? 4 vezes por mês. Pois foi o que? O dia da... seria ali por causa do dia da ressurreição de Cristo. Então, eles falam assim, né? Eles falam essas coisas. Mas, na realidade, toda a história da dita igreja se trata de, na verdade, um mix de doutrinas de homens que a cada vez mais foi se misturando com o quê? Rituais e cerimoniais pagãos com o passar do tempo. Então isso aí foi acontecendo com o passar do tempo. Um mix, né, de coisas da Bíblia, com coisas do judaísmo, um mix misturado com rituais pagãos com o passar do tempo, dos tempos. É como nós já falamos no início, que um pouco de fermento, né, como nós falamos, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é a verdade. E essas coisas já ocorriam no tempo dos apóstolos. Já ocorriam. Quando Paulo advertia aos cristãos, porque eles estavam se submetendo a ordenanças, como diz no relato aos Colossenses capítulo 2, 20, Colossenses 2, 20 a 23. Olha só o que está escrito. Se, pois, estáis mortos com o Messias,
quanto aos rudimentos do mundo, quanto à questão das leis de Moisés, aquela coisa, tudo que já tinha sido abrogada, por que vocês carregam ainda de ordenanças? Percebeu? Por que eles estavam se deixando se submeter à ordenança de homens? Como se vivesses no mundo tais como não toques, percebeu? Não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Percebeu? Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 20 a 23. Percebeu? Percebeu aí? As pessoas acabam se deixando levar por esses fermentos, por doutrinas de homens. E um deles é esse aí, ó, dízimo para os mistos eclesiásticos. Por quê? A remuneração, lembra? Dos responsáveis pela assembleia, as assembleias na poli, né, grega, que era feita, as reuniões que eram feitas na Ágora e também no Teatro Dionísio. Isso tudo, as reuniões eram 4 vezes por mês. Então eles estabeleceram, depois da guerra, né, por causa da guerra, também, porque eles ficavam muito tempo nas reuniões, o recolhimento para o quê? Os mistos eclesiásticos, remuneração para eles. Então eu coloquei aqui, ó, dízimos para mistos eclesiásticos. É o que acontece aí, né? Então veja, na verdade isso tudo se trata de um mix de doutrinas de homens misturados com paganismo, com coisas da política e da cultura da Grécia também. Aí eu coloquei aqui, dízimos para mistos eclesiásticos. Percebeu? Essa palavra eclesiástico, se eu for lembrar alguma coisa, isso veio de lá, da política, né? Esse termo eclésia, igreja, vem da Grécia, da cultura da Grécia, entendeu? Não tem nada a ver com a congregação no tempo dos apóstolos. Percebeu como é que enganaram o povo? E hoje muitos se deixam enganar? Dízimos para mistos eclesiásticos. Salário, remuneração, né? Então eu vou deixar na tela aqui para que os senhores fiquem observando. E falando em ordenanças, doutrina de homens, vamos abordar sobre o que começamos a falar, que se trata do famigerado dízimo cristão, como colocamos aqui, ó. Tá? Saibam que como uma prescrição eclesiástica na Igreja Católica Romana, o dízimo ele emergiu pela primeira vez, anota aí, pela primeira vez, onde? No Concílio de Macon II, no ano 585 DC. Percebeu quando que surgiu o dízimo para a dita eclésia? Né? 585 DC, no Concílio de Macon, pela primeira vez. Agora, interessante, gente, vocês conhecem o site O Tempo? Deve ser da Sétimo Dia, né? Interessante isso, gente. Olha só, o site, interessante, agoniante, né? O site O Tempo escreveu um absurdo sobre o dito dízimo, né? Que eu nunca ouvi falar. Basta que os senhores busquem aí no Google, né? Eles dizem que Deus, como eles falam Deus, eu não falo, ele teria instituído o dízimo desde a criação. Os senhores já ouviram falar nisso? Talvez alguns tenham ouvido, né? Desde a criação, o Eterno teria instituído o dízimo, desde a criação, o dízimo no mundo. Não porque ele precisaria do nosso dinheiro, eles dizem, mas porque quer a nossa fidelidade. Dizem que ao criar o mundo, eles, nesse site O Tempo, o Jardim do Éden também, ele colocou Adão para administrá-lo, ou seja, para guardar o jardim, cultivar e manter também o jardim. Então eles dizem, né, não sei de onde eles tiraram isso, que foi naquele momento da criação que o que eles dizem como Senhor teria instituído a doutrina do dízimo, através da única árvore pertencente a ele e colocada lá no Éden. Embora eles dizem que Adão talvez não tenha identificado que seria ali o dízimo, né? Somente eles identificaram isso. Então, gente, aquela árvore eles dizem que aquela árvore ali seria o dízimo de Deus.
Eu não falo Deus porque Deus vem de Zeus. Senhor vem de Baal. Tá bom? Aí seria o dízimo de Deus referente ao jardim. Olha só, seria o dízimo do jardim. Olha só de onde eles tiraram isso, gente. E o homem não poderia tocar naquela árvore, que aquela árvore seria o quê? O dízimo. Olha só que absurdo, gente. Se a pessoa tocasse, ela estaria sob o quê? A ameaça de ser morta. Sob a pena de morte. Lembra que o Eterno falou? Certamente morrereis. Olha só como é que eles são. Olha, eles usam a mente para criar doutrinas e as pessoas acreditam. Então, gente, essas mentes são mirabolantes, inacreditável, minha gente, inacreditável. Eu nunca imaginei que alguém poderia ter coragem de falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia se tratar do famigerado dízimo cobrado nas igrejas, né? Então, os senhores podem ver, né? Se vê que realmente, que é verdade que somente um pouco de fermento leveda toda a massa. Os senhores se lembram quando eu li esse texto no início? Olha o objetivo aí, né? E tem mais, gente. Tem mais absurdos ainda que são falados no meio evangélico. Que os dízimos servem exclusivamente para a pregação do evangelho, para a manutenção dos pastores de tempo integral, que eles falam, e dedicação exclusiva à pregação, tá? Aí eles falam, aí eles citam, sabe o quê? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Mas quando nós vamos ler esse texto de 1 Coríntios 9, 14, aí, bate na trave. Não tem nada a ver, gente. Olha só o que diz o texto, olha só. 1 Coríntios 9, 14. Olha só o que está escrito aqui que eles usam para enganar as pessoas. Olha só. Assim ordenou também o nosso mestre aos que anunciam o evangelho, que vivam do dízimo evangélico, do dinheiro do povo. Não. Que vivam do evangelho. Que eles vivessem o evangelho, não é viver do dízimo. Em lugar nenhum está escrito aqui, Paulo jamais escreveu que eles vivessem do dízimo, né? Do dízimo inventado na igreja, na eclésia, no ano 585 DC. 1 Coríntios capítulo 9, 14. Percebeu? É porque eles usam esse texto para dizer que Paulo se referia ao dízimo. Na verdade, Paulo usou a lei didaticamente para trazer um ensino para aquele tempo, quando se falava o quê? No recolhimento para ajudar os pobres, as viúvas. Não é verdade? Não quer dizer que as pessoas que anunciavam o evangelho não pudessem também ser ajudadas na necessidade, porque todos eram iguais no sentido da necessidade, correto? 1 Coríntios 9, 14. Mas dízimo para construir igreja, que inventaram em 585 DC, isso é invenção, doutrina de homens. Paulo não está falando disso aqui nesse texto aí, né? 1 Coríntios 9, 14. Agora ainda sobre dízimo aqui. Ainda sobre dízimo. O dízimo não foi de Abraão, mas do rei de Sodoma. Essa é a verdade, gente. O dízimo não foi tirado de Abraão, mas foi tirado do rei de Sodoma. Vamos ler aqui para provar. Daqui a pouco a gente vai ler, tá? O dízimo não foi de Abraão, mas do rei de Sodoma. E eles costumam tomar como se fosse doutrina do evangelho a citação na carta aos Hebreus de que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, né? Como se o texto estivesse ensinando que o povo dito cristão em nosso tempo deva também pagar e entregar também esse famigerado dízimo de seus próprios recursos, de seus proventos, aposentadorias, das pensões das humildes senhorinhas, viúvas. Porém, gente, já sabemos que o texto ele está somente falando, né, da superioridade do sacerdócio de Machia ao sacerdócio levítico. Correto? Somente isso. E lá em Gênesis, nós não vemos Abraão considerando aqueles despojos da guerra como sendo seus. E como se o Altíssimo também tivesse lhe dando uma ordem para pagar dízimo. Em lugar nenhum está dizendo que o Eterno deu essa ordem, né? Mas podemos ler o seguinte em Gênesis capítulo 14, 21 a 23. Olha só o que podemos ler. Gênesis 14, 21 a 23. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Veja, a fazenda não era de Abrão. Percebeu? Abrão
porém disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao soberano, o Criador de tudo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Observou que tudo não era de Abraão, tudo era do rei de Sodoma? Para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Gênesis capítulo 14, 21 a 23. Percebeu? Então, como os senhores podem observar, as doutrinas ensinadas em nosso tempo não passam de doutrinas de homens. Essa é a verdade. E para que saibam, não existe mais o corpo de Cristo. Eu sei que você vai se escandalizar com isso. Né? Não existe mais o corpo de Cristo desde o ano 70 DC. Entendeu? Porém, naquele tempo, muitos não tomaram consciência disso e continuaram ali, né? Se submetendo à doutrina de homens. Não tomaram consciência disso, e Paulo já vinha advertindo a eles, antes mesmo do ano 70, e continuaram se submetendo à doutrina de homens. Como nós podemos nos lembrar ali da carta que foi escrita pelo dito São Justino, que nós já citamos, que escreveu uma carta ao imperador romano Antônio Pio, né, por volta do ano 138 DC a 161 DC, não muito longe do ano 70, percebeu? Percebeu? Que dizia que a missa era realizada no primeiro dia de cada semana. Por isso, nós podemos dizer que os remanescentes da parousia do ano 70 DC, eles não se conscientizaram que todo o propósito de Messias, de Cristo e de seu corpo, se estabeleceu, se cumpriu ali, né, na íntegra, em sua vinda, com poder e glória. E isso já se cumpriu, gente. Isso já se cumpriu, já acabou. Não tem por que as pessoas se dizerem, nós somos corpo de Cristo hoje. E nós vamos dizer por quê. Assim, qualquer grupo em nosso tempo que se denomina corpo de Cristo, aqui em nossos dias, ou igreja, ou pessoas que digam que estão se reunindo em nome de Jesus, na realidade, estão tentando reproduzir o que não passa de uma anomalia. Essa é a verdade. Uma vez que muitos, já desde a instituição da Mãe Romana, vêm tentando se dizer a verdadeira igreja. E isso não se resolveu, nem na dita Reforma Protestante, com as 95 teses de Martinho Lutero, no começo do século XVI, e também nunca se resolverá, minha gente. Então, gente, não existe igreja em nosso tempo, até mesmo porque a palavra igreja foi uma deturpação da verdade, que já explicamos. Na realidade, o corpo de Machia se situa no primeiro século, entendeu? Não adianta tentar reproduzir o corpo de Cristo hoje. Não tem apostolado, não tem os dons, profeta, aquelas coisas todas que o Eterno pôs na congregação, no corpo de Cristo, entendeu? Então não adianta você tentar reproduzir aquilo, tá? Aquilo foi lá no primeiro século, no primeiro século, né? No tempo apostólico, e Shaul, Paulo, ele foi o último dos apóstolos, como ele mesmo disse, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, basta ler, o último dos apóstolos, o abortivo, né? E todas essas instituições, em nosso tempo, na verdade são anomalias, gente. Eles criaram isso aí, pois até mesmo o Messias, ele já se submeteu ao Pai. Cristo já se submeteu ao Pai, como você poderá ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 a 28. Basta ler. Já se submeteu. Aquilo ali, ele já se cumpriu. Cristo, não existe mais a manifestação corpo de Cristo, Cristo na terra hoje em dia. Nós somos filhos do eterno Criador na terra como na criação, entendeu? Não tem igreja, não tem corpo de Cristo, não tem mediador, não tem mais nada disso. Qualquer pessoa que tente reproduzir isso em nosso tempo está enganando as pessoas. Não tente reproduzir o corpo de Cristo em nosso tempo, que vai dar na anomalia do mesmo jeito. Já vem tentando desde o 3º século isso aí, né? Mas as pessoas continuam se submetendo a essas invenções. Tá? Assim, em nosso tempo,
Então o Messias já se submeteu ao Pai, como já dissemos, né? 1 Coríntios capítulo 15, 27 a 28, você vai ver que ele se submeteria ao Pai e o Pai seria tudo em todos. O Pai absolutamente supremo sobre todos, como na criação não tem mais o Cristo, não tem mais o mediador entre o eterno e os homens, já se cumpriu lá no primeiro século em sua vinda, já se cumpriu, abençoado. Eu sei que você vai me chamar de herege, eu sei que você não vai acreditar nessa mensagem, mas essa é a verdade, tá? Então, assim em nosso tempo, o sempre eterno Criador, o sempre eterno Criador de tudo, ele é absolutamente supremo, entendeu? Eu sei que muita gente gosta de se submeter à doutrina de homens, ele gosta de estar ali naquelas reuniões, pagando por aquilo ali, dizendo que aquilo ele precisa, é necessário aquilo ali, que eles estão esperando a vinda de Cristo, né? Então continuam ali. Nós já apresentamos a última mensagem, né, que fala que as pessoas dizem que estão esperando o arrebatamento, né? No último tema que apresentamos. Aquele arrebatamento que teve ali não tem nada a ver com esse dito aí arrebatamento coletivo, né, inventado lá no século XIX, né? Então veja, as pessoas estão esperando que na verdade aquele texto ali fala de quê? Das pessoas que seriam arrebatadas, ou seja, levadas cativas como escravas para Roma. Não tem nada a ver com essa invenção. Então, gente, vamos deixar as doutrinas de homens? Vamos sair dos enganos? Eu já deixei. Já não faço parte mais de eclésia, tá? Porque eclésia é engano, é invenção, para submeter você à doutrina de homens e fazer você pagar o dito dízimo aí. Então o tema de hoje foi esse aí, ó. Continua na eclésia pagando dízimos? Quem que mandou você fazer parte de eclésia e pagar dízimos? Em que lugar está escrito que você tem que fazer parte de Assembleia Geral Pagã e pagar dízimos? Quem foi, né? Então nós agradecemos a participação de todos. Até o próximo tema, minha gente, que será, vamos colocar aqui na tela, domingo, na verdade, 19 horas. Tchau, minha gente!